Olá! 75 mil eleitores saíram de suas casas no domingo 15 de novembro para se dirigir a uma das sessões eleitorais aqui do município de Botucatu, eleições municipais 2020. Agora, pouco depois das eleições, a gente vai conversar aqui na Câmara de Botucatu com o presidente do cartório eleitoral que conduziu todo o processo eleitoral neste ano atípico por conta da pandemia, Igor Ignacio. Eu começo, Igor, agradecendo a sua presença aqui conosco, porque ao longo do processo, antes da eleição, você já participou com a gente aqui num exercício de cidadania, estimulando a prática democrática, no Minuto da Justiça Eleitoral. Mas você gravou lá da sua casa devido à pandemia. E hoje está aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir. E para que a gente possa fazer uma avaliação, um balanço geral do que foi esse processo novo. Eu vou começar te perguntando há quanto tempo você já coordena um processo eleitoral e que diferença que esse teve em relação aos outros no ponto de vista do desafio para viabilizar uma eleição limpa e transparente. Obrigada, viu? Primeiro, o prazer é meu, né? Imenso em participar. Sempre tiveram com os microfones abertos para a Justiça Eleitoral, para que a gente pudesse esclarecer o eleitor, a população de uma maneira geral, sobre esse tema que é tão intrigante, que é as eleições 2020. E aí a proposta foi justamente, no decorrer desse período, tentar trazer o máximo de informações para os eleitores. Nós tínhamos um grande desafio, a pandemia. Como fazer uma eleição com as restrições que nós tínhamos da pandemia? Tudo começou desde os cadastros dos eleitores, foi via online, depois o registro de todos esses candidatos, também via online, sistemas eletrônicos. E aí o diálogo com eles, esclarecimento de dúvidas, nós utilizamos muito das redes sociais, das mídias, do WhatsApp principalmente, para trocar ideias e informações para que eles pudessem trazer todos os documentos necessários para viabilizar o registro das suas candidaturas. Ato seguinte, nós tínhamos que treinar mais de 1.500 pessoas, algo em torno de 1.300 mesários e 200 apoios logísticos. Também é uma tarefa praticamente impossível na pandemia, porque não tinha como aglomerar todas essas pessoas para poder dar a capacitação necessária. E aí a Justiça Eleitoral viabilizou vídeos, aplicativos, ou outros meios, né, entre apostilas e materiais, para que essas pessoas fizessem esses cursos, se capacitassem para poder, no dia da eleição, exercer ali a sua função. Foram mais de 1.500 pessoas treinadas, né, com esse propósito. Concomitante a isso, todas as direções de escolas, não são poucas, né? São muitos colégios eleitorais. Quantos são aqui em Botucatu? Mais de 52 colégios eleitorais. Nossa grande maioria são escolas. Nós temos 2 casos que são postos de saúde, do Rio Bonito e da Mina. Também envolvem, eles são utilizados no dia da eleição como colégio eleitoral. E aí toda a direção de escola também treinada, capacitada, instruída, como montar as respectivas sessões. Isso também foi algo muito difícil de ser contornado. As forças de segurança pública, principalmente a GCM, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, numa força coordenada desde a distribuição de todos os materiais e as urnas eletrônicas, a guarda desse material de sábado para domingo, do dia 14 para o dia 15, depois durante todo o dia da eleição, até o retorno de todo esse material para o cartório eleitoral. Então foi algo também bem complexo de se realizar. Então foi envolvido todos praticamente efetivos dele para viabilizar as eleições. Quanto tempo você coordena esse processo? Da outra forma, né? A outra Isso. forma não tinha essa preocupação do distanciamento. Exatamente. Né? Na verdade, eu estou à frente da Justiça Eleitoral já trabalhando e à frente há 13 anos. Então, estou indo para 14 anos de Justiça Eleitoral. E essa foi uma eleição totalmente diferente das outras. As outras, nós tínhamos a interação, nós tínhamos o tete-a-tete, com todos os nossos colaboradores. Os esclarecimentos, as dúvidas eram feitas no diálogo, olho no olho. Esta estava inibido, isso não tinha como
proporcionar isso para todos esses colaboradores. E aí foi tudo de maneira virtual. Nós tivemos que nos reinventar na forma de interagir com todas essas pessoas. Então essa foi, acho, o grande diferencial. E penso também para os políticos, a maneira que eles tinham de abordar os seus candidatos, os seus eleitores. Então eles também tiveram que se reinventar e dentro disso a legislação eleitoral, regulamentando tudo isso, como que deveria ser feito as propagandas nas mídias sociais, como que seria usado os canais que eles tinham disponível, que é a rádio e a televisão. Então tinha todo um regramento específico. Penso que quem soube explorar muito bem isso, saiu bem e conseguiu levar sua mensagem e, por consequência, refletiu nas urnas eletrônicas. A gente via pela televisão, acompanhava muitas divulgações da Justiça Eleitoral falando a respeito da segurança, tanto para os mesários, para quem fosse trabalhar nas eleições, né, mesários de apoio logístico, como também para os próprios eleitores. Aqui em Botucatu, houve menos adesão dos voluntários para o trabalho ou aqui vocês conseguiram o número que precisava, as pessoas enfrentaram o medo e realmente assumiram a missão aí de colaborar? Adriana, tem 10 anos já que a Justiça Eleitoral tomou uma decisão. Nós substituímos a pessoa que era indicada pelo voluntário. Entendemos à época, 10 anos atrás, em 2010, que nós efetivamente deveríamos colocar quem queria e não obrigar aquelas pessoas que estavam até então, durante até décadas, trabalhando para a Justiça Eleitoral. E naquele momento em diante, todos os colaboradores, sejam mesários e apoio logístico, estão ali porque querem estar. E esse cenário foi mudando ano após ano e foi se construindo a chegar ao ponto, inclusive na última eleição, e nessa não foi diferente, de nós termos mais candidatos do que vaga. Mais voluntários. Isso, mais voluntários do que vaga. Então as pessoas elas queriam e eu não tinha vaga para oferecer. E culminou com a pandemia. Nós tivemos um número a mais, bem maior do que a gente tem de costume, de pedidos de dispensa. E aí receio do Covid, ou a pessoa contraiu o Covid, ou algum parente que tenha contraído, ou a pessoa ser do grupo de risco, ter alguma comorbidade. Então somou-se tudo isso e a gente, com um banco de reserva que nós tínhamos, conseguimos suprir essa demanda de maneira tal a dar subsídio para o funcionamento das sessões. Na sua grande maioria, as sessões funcionaram completas, seja pelos apoios logísticos, seja nas sessões propriamente ditas, o time foi completo. A gente, quando vai votar, dá a impressão de que é tão simples, né? Chegar lá, tá tudo em ordem e tal. Quantos meses de preparação vocês têm antes do dia 15 de novembro? Aliás, um dia novo também, até a data da eleição foi alterada esse ano, né? Para falar a verdade, Adriana, a eleição foi no dia 15. No dia 16, nós começamos a nos preparar já para as eleições de 2022. Por quê? Vai chegar agora para nós, e ali eu estava no cartório, uma demanda gigantesca de pedidos de justificativas. Então nós tivemos aí um número grande de pessoas que não compareceram às urnas. Então já estamos trabalhando nessa situação. Temos ainda, por incrível que pareça, pessoas que não fizeram a biometria, estavam com o título cancelado, e aí eles estão procurando, viu, como que eu faço para regularizar? Então a gente já tem que tomar todo o subsídio necessário. Pessoas que estão com cadastro com algum problema, condenação criminal e assim por diante. Então a gente já vai lapidando o cadastro para as eleições de 2022. Então o nosso trabalho começa praticamente 2 anos antes para culminar efetivamente no dia das eleições. Quer dizer, não tem fim, né? Porque daí depois de 2 anos tem outra, depois de 2 anos tem outra. Igor, então a gente já falou um pouquinho do antes, vamos falar um pouquinho do dia da eleição. Aqui em Botucatu houve algum incidente, boca de urna, né? Parecia que estava bem tranquilo. Eu trabalhei no apoio logístico, sou voluntária, e ali aqui na região do centro estava muito tranquilo. A gente não teve nenhuma ocorrência ali na escola que eu estava, mas como é que foram, né, como é que foi nos outros locais e como que foi a presença do eleitor daí, né? Você falou um pouquinho já das abstenções, mas eu queria que você desse um pouco de números para o nosso telespectador. Claro. Primeiro, o dia das eleições é um momento que não pode o candidato pedir voto. É muito, muito restrito, no máximo uma praguinha que ele coloca ali na camiseta dele, então é uma manifestação silenciosa.
sem abordar pessoas. Essa é a regra. E desde quando? Desde as 22 horas do dia 14, do dia anterior. E aí, algumas pessoas raras, por sinal, candidatos, derramaram papel na frente dos colégios. Nós tivemos um caso que eu constatei no João Maria, outra no Jonas Alves, depois na Unifac. Só que nós já tínhamos acordado com a Prefeitura e a Secretaria de Obras a limpeza imediata desses lugares. Por quê? Porque a ideia é, vai ser penalizado, mas a gente fazer a limpeza e a coleta. Nas escolas do centro não tinha absolutamente nenhum papel. Então aqui Santa Marcelina, La Salle, ECA, Cardoso, o Cardozinho Industrial, Novo Ângulo, tudo limpo, tudo livre. Também não poderia existir manifestação, geralmente a pessoa adesiva o carro. E ela para o veículo em lugares estratégicos, perto dos colégios, tem alguns que deixam de madrugada o carro lá, e o juiz eleitoral neste ano inovou. Ele mandou a gente confeccionar um papel pardo, e no meio tinha uma portaria do juiz, dizendo lá o crime e a pena já ali. E aí, se eventualmente parasse um carro, ao invés de ficar mandando chamar PM, guinchar, envelopava, colocava em cima do adesivo. Nós tivemos alguns carros nesse primeiro bolsão, perto do Cardozinho e do IECA. Alguns veículos ali foram envelopados, outros no Pacheco, no Jonas Alves, na Sofia. Então foram alguns casos pontuais. Logo que as pessoas perceberam que chegava lá e tinha envelope e a multa estava escrito lá, multa de 5 a 15 mil fora o crime, nossa, aquilo ali se espalhou de tal maneira que todo mundo começou a ter cuidado e evitou, né, de parar próximo. E o eleitor? O eleitor ele conseguia chegar com tranquilidade à sua sessão eleitoral. Primeiro, porque era uma votação rápida, apenas 2 candidatos, então o fluxo que tinha ali dentro da cabine era muito dinâmico, com isso não tinha problemas com filas e nós tivemos uma abstenção além do normal. Via de regra, 20% dos eleitores faltam. Neste ano aumentou para 25%. Isso, no caso do nosso município, que são praticamente pouco mais de 100 mil eleitores, equivale a 25 mil eleitores que deixaram de comparecer às suas sessões eleitorais. Teve um aumento de 20 para 25 mil. É algo significativo. E o eleitor, quando chegava ali na sua sessão, tinha todo aquele procedimento. Primeiro, ele tinha que estar usando máscara, ele ia higienizar a mão com o álcool que estava à disposição, ele ia ser identificado pelo mesário, assinar o caderno de votação, na sua grande maioria, eles levaram as canetas, votava e na saída higienizava as mãos de novo e saía. Então foi um fluxo de votação muito tranquilo. Quem foi votar não encontrou maiores dificuldades para o exercício do voto. E você já tem uma avaliação de como foi a utilização do e-título? Porque ali na região onde eu fiquei, eu mesma, né, usei o e-título, foi super tranquilo, né? Você chegava, apresentava o celular ali e já entrava. O e-título é mais um documento, uma forma diferenciada de você ter um documento no celular. Hoje é mais fácil a gente estar carregando o celular do que o próprio documento nosso. E o documento no celular cria essa interação muito interessante. Então o eleitor vai ali, apresenta e teve um aumento significativo de instalações do aplicativo e-título. Uma, porque ele subsidiou no exercício do voto. Outra, ele já mostrava eventualmente para o eleitor, e nós tivemos nessa eleição isso, se eventualmente a sessão eleitoral dele foi deslocada para uma outra, dentro do mesmo colégio. Poderia ter sido agregada, foi a sessão inteira para outra, ou distribuída, pegaram e particionaram em 2 ou 3 dentro do mesmo colégio. E ele, com o e-título na mão, ele já tinha essa informação antecipada. E aí ele conseguia chegar ali, exatamente no lugar onde ele deveria estar, se identificar e votar. E para aqueles também que não conseguiram votar, no dia da eleição ele tinha a possibilidade de justificar. E também agora, posterior à eleição, ele tem 60 dias para apresentar sua justificativa, seja pelo e-título, como pelo site da Justiça Eleitoral, justifica.jus.br. Então ele consegue entrar e efetuar a sua justificativa. Algumas pessoas tinham essa dúvida e eu queria pedir para você falar assim, diretamente mesmo para a câmera, qual é o procedimento
depois da eleição agora. A pessoa perdeu, não foi votar, algumas pessoas aqui estavam com o título, até chegaram aí à sessão, estavam com o título cancelado, não tinham feito a biometria, e falaram que o cartório estava fechado. O cartório continua fechado. Se alguém está com problema ou dificuldade com a Justiça Eleitoral, qual é o procedimento, então? Por favor. Na verdade, o eleitor que precisa de algum serviço da Justiça Eleitoral, ele nem precisa sair de casa. O que ele vai fazer? Gravar no celular dele o WhatsApp do cartório eleitoral, que é DDD 14 3814 5536. Entrando em contato conosco, nós já de pronto encaminhamos para você qual é a solução para o seu problema. Então, eu não fui votar nessa eleição ou nas anteriores e preciso justificar, ou se for o caso, pagar a multa. Nós já vamos encaminhar o link certinho que você deve efetuar a sua justificativa, que é justifica.jus.br, e aí lá você consegue já efetuar a sua justificativa. Ou, se for o caso, são eleições anteriores. Então nós vamos encaminhar o link para você pagar a multa. E aí com essa multa paga, você encaminha o comprovante para nós e nós já emitimos a certidão de quitação para você. Ah, mas eu casei, eu separei, mudei meu nome, eu preciso acertar. Também encaminhe a demanda para a Justiça Eleitoral e lá nós vamos instruir como que nós devemos proceder para regularizar essa situação. Interessante observar que a partir do dia 12 de dezembro, somente depois do segundo turno, ainda que não tenhamos segundo turno em Botucatu, o cadastro só vai abrir depois do segundo turno, no dia 12 de dezembro. Aí sim, esses eleitores que estão com título cancelado por não ter feito a biometria ou precisam fazer alguma situação, nós também, pelo WhatsApp, encaminha a sua demanda que nós vamos passar todas as orientações necessárias para que você possa regularizar o seu título de eleitor. Bom, então também não vai ter desculpa, não pode esperar daqui 2 anos, porque aí depois, em cima da hora, talvez não vai ter outra pandemia, né? Mas vai que aconteça alguma outra coisa. Já vamos procurar... No período que antecede a eleição, não existe como você regularizar a sua situação. Por quê? A urna eletrônica, ela já é fechada um tempo antes. Então, os cadernos de votação contêm a foto do eleitor, os dados do eleitor. A urna já tem lá quem é o eleitor que pode e que não pode votar. Em cima da hora não há o que se fazer. Essa urna já está nos colégios eleitorais, os cadernos de votação já estão lá, então não há o que se fazer naquele momento. Só depois vai ter que apresentar alguma justificativa. Bom, você falou um pouquinho da urna aí, eu vou aproveitar e fazer uma provocação e já uma pergunta a respeito da credibilidade, da confiabilidade, da segurança do nosso processo eleitoral com a urna eletrônica, que parece que ainda hoje, depois de tanto tempo já que ela está em funcionamento, ainda tem gente que acha que não é seguro. E aí aproveito para te perguntar por que aconteceu, o que aconteceu depois da eleição com atraso na apuração pelo TSE, né, da divulgação dos resultados da apuração. A urna eletrônica, ela é genuinamente brasileira. Ela foi desenvolvida já há alguns anos, foi pela primeira vez apresentada em 94, 96, e aí em 98 e 2000 já se expandindo para o Brasil inteiro. Ela foi desenvolvida pelas mentes mais brilhantes que nós temos, das universidades via de regra pública, USP, Unesp, Unicamp, ITA, IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Eles pensaram essa forma de exercício do voto justamente para inibir qualquer fraude. Essa é a ideia. Fora isso, ela tem diversos mecanismos para você auditar ela, só que é pouco conhecido. Existe, por exemplo, a votação paralela. O TRE, e aí são todos os TREs, são os 27 TREs da nossa nação, sorteiam aleatoriamente diversas urnas e no dia da votação nós recebemos essa informação, eles buscam essa urna com a Polícia Federal e tudo, levam essa urna para São Paulo, a gente tem que fazer a substituição, ligam essa urna eletrônica e vão lá e fazem voto cantando. Tudo filmado, tal como aqui, com câmeras, e aí tem toda a imprensa lá constatando o fato. Vão lá e votam. Estou votando no fulano de tal. Coloca o voto de cédula no papel aberto, para todo mundo ver, e digita na urna.
e ali colocam 400 votos nessa urna eletrônica. Então pega a informação real, no papel e na urna, no papel e ao final abre-se, conta-se os votos em papel, imprime o resultado da urna eletrônica, que é o boletim da urna, e desde que surgiu, tem esse procedimento, sempre bateram os votos. Isso é uma forma de auditoria. Fora isso, antes da votação, antes do processo eleitoral, a cerimônia de inseminação dos dados na urna. Eles podem ser acompanhados pelos partidos políticos, pelo Ministério Público, pela OAB e por todos os demais. E ali ser auditado para ver se a urna de fato não tem nenhum voto. Para quem não trabalha na eleição, não tem a noção de como funciona. Eles pensam que a Justiça Eleitoral, ao transmitir os dados, eventualmente poderíamos mudar alguma coisa. O eleitor, que não tem esse conhecimento, na hora que encerra a votação, é impresso o resultado daquela urna. Esse resultado é fixado na parede, é entregue para os fiscais presentes, é entregue para a imprensa, se assim o desejar, está ali. Então o resultado está lá já. Não existe a possibilidade da Justiça Eleitoral, depois que chega a mídia até nós, encaminharmos algo diferente do que já foi apresentado. Qualquer um questionaria, falando, não, na sessão tal o resultado está aqui. Então nós temos o boletim de urna impresso e também o virtual, que fica disponível no site do TSE, e eles batem exatamente um com o outro. Isso daí é uma outra forma de auditoria. O problema que aconteceu no domingo foi, concentrou-se neste ano a totalização dos votos no TSE. E na hora que chegou os votos dos mais de 5 mil municípios, e aí eu estimo em milhares e milhares de sessões eleitorais, travou, ele não suportou. E aí tiveram que fazer vias extras para totalizar e para processar todos esses dados. Foi isso que aconteceu. Mas isso levou algo em torno de 2 a 3 horas a mais. Se for pensar, para processar mais de 200 milhões de votos, é até que rápido, né? É que nós estamos acostumados, tão logo chegue, já tem um resultado apresentado. Acredito que foi uma lição para nós, da Justiça Eleitoral, e que nos próximos anos nós vamos investir mais nesse sistema para poder processar com uma agilidade ainda mais interessante e mais rápida. Mas então, resumindo, seguríssimo. A urna é totalmente segura. Nós percebemos isso, primeiro ponto, que ninguém pensa, né? Mas na alternância de poder. Então nós temos essa constante alternância de cadeiras, seja no Legislativo como no Executivo. Isso em âmbito municipal, estadual e federal. Nós mudamos do lado A para o lado B, extremos. Isso é um fator que demonstra. O resultado da urna, geralmente, ele bate com o Ibope, com as pesquisas que são efetuadas. Então, não há muitas distorções nesse sentido. E todas as auditorias que são feitas e realizadas nos permitem dizer que é fidedigno. O que o eleitor efetivamente colocou é o resultado que saiu. Muito bem. Bom, agora acabou a eleição, né? Temos prefeito e vice eleito, temos os 11 vereadores eleitos aqui em Botucatu. O que acontece agora? A diplomação para que realmente efetive o resultado das urnas, é isso? Exatamente. E vai ser aqui, exatamente aqui no prédio da Câmara Municipal, no dia 18 de dezembro, às 9 horas da manhã, a diplomação dos candidatos eleitos, não só de Botucatu, mas Botucatu, Itatinga e Pardinho, que o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, vai entregar para ele o diploma que vai habilitá-los a tomar posse no primeiro de ano. Então eu convido você, eleitor, você possa acompanhar pelos canais, e aí tem disponíveis aqui os canais da TV Câmara, a sessão de diplomação dos candidatos eleitos. Sim, porque esse ano, né, a gente continua na pandemia, ainda que venha um outro decreto, uma outra orientação maior, esse ano seria um pouco temerário, bastante temerário, fazer uma solenidade de diplomação com a presença de muita gente, né? E já são os eleitos, mais os familiares, às vezes o pessoal do partido, amigos. Então, por esse cuidado é que vai ser aqui, a primeira vez que vai ser no Legislativo, né? Exatamente. Na verdade, foi até uma conversa do juiz eleitoral, Dr. Marcos, com a direção da casa e a presidência dessa casa. E aí tudo chegou-se ao consenso, tomando por base
que somente os candidatos é que estariam presentes. E, lógico, a equipe que faz tudo isso acontecer. Então, o eleitor, se ele quiser acompanhar a cerimônia de diplomação, vai poder fazer pelos canais da TV Câmara. Bom, mais uma coisa que as pessoas só acompanham aqui na TV Câmara Botucatu, a propaganda eleitoral gratuita, né, horário eleitoral que a gente transmitiu nos 45 dias da campanha aqui pela TV Câmara da cidade de Botucatu, os candidatos que disputavam os cargos aqui para a nossa cidade, e agora a diplomação dos eleitos, que acho que é uma coisa nova, né, essa transmissão ao vivo e na íntegra, não vão ser flashes só não. A gente vai transmitir integralmente a solenidade de diplomação, que é o momento, então, que se encerra esse processo eleitoral e dá a rubrica, né, o que eles certifica que eles estão aptos a exercerem o mandato a partir de 1º de janeiro. É exatamente isso? Foram 2 inovações. Nós nunca tínhamos tido, aqui na nossa zona eleitoral, a propaganda eleitoral por meio da televisão. E foi até uma surpresa a adesão por parte dos partidos políticos em elaborarem o material e transmitirem através da TV Câmara. Isso foi muito interessante de se observar. E agora, pela primeira vez também, essa possibilidade de transmitir para que todos os botucatuenses, e aí o pessoal, a população de Itatinga e Pardinho também, possam acompanhar pelos diversos canais que a TV Câmara tem, a sessão de diplomação, que também era restrita a poucas pessoas. Então está de parabéns a TV Câmara em nos recepcionar e abraçar mais esse desafio, né? Uma parceria que vem dando certo. A TV Câmara, então quem for de Botucatu pode acompanhar pela TV Câmara Botucatu, canal 2, se tiver pela Claro Net TV, ou canal 31.3 se for pela TV aberta digital. Ou para as pessoas que são de fora, ou pelas pessoas que não podem ou não querem acompanhar pela TV, no nosso Facebook e também no nosso site, no site aqui da Câmara. Igor, agora a última fala sua aí para a gente encerrar. Qual foi o saldo dessa eleição, né, dos desafios, desde o momento das incertezas de vai ter, não vai ter, vai mudar a data, não vai mudar a data, vamos ter mesários, vamos ter voluntários, o povo vai votar, não vai votar, até agora que já o pior, né, a maior parte do processo já acabou. Qual é o saldo que fica desse processo todo? Na verdade, eu tenho uma satisfação muito grande de estar à frente da Justiça Eleitoral e trabalhar primeiro com uma equipe maravilhosa do cartório. Eu vi a alegria deles, eles gritavam ali na hora que subiu as urnas. Então o pessoal se emocionava, ficava muito feliz de ver tudo aquilo ali. Então eles queriam que desse muito certo. Dos mais de 1.500 colaboradores, que não são poucas pessoas, né, que atuam. Depois, a infinidade de diretores e pessoal da escola, todas as forças de segurança, todos os motoristas que também se envolvem ali para trabalhar, os candidatos e, é lógico, todos os eleitores que compareceram e escolheram quem vão ser os seus representantes pelos próximos 4 anos. Penso em uma mensagem aqui para o eleitor. Apertar o botãozinho verde da urna é só o início do processo democrático. Nós, e aí eu me incluo, devemos cobrar dos eleitos para que eles cumpram efetivamente o que prometeram. Que eles possam ter uma atuação efetiva que contribua para uma cidade cada vez melhor. E nós fazemos parte disto. Essa era a ideia, essa é a proposta. Então, muito obrigada, Igor. Obrigada pela sua dedicação, pela parceria aqui com a TV Câmara. Nossos microfones vão estar sempre abertos para a Justiça Eleitoral, porque a nossa função aqui é levar essa transparência e essa cidadania para que a nossa democracia seja cada vez mais forte mesmo. E você que está do outro lado aí tem um encontro com a gente no dia 18 de dezembro, às 9 horas da manhã. Sintonize os nossos canais, Facebook ou site da Câmara, ou a TV Câmara Botucatu, para acompanhar a diplomação dos eleitos para o mandato do ano de 2021 a 2024, aqui no nosso município. Mais uma vez, obrigada. Eu sou a Adriana Ribeiro e esse foi o Câmara Informa.